Graça e paz, boa noite. Hoje o último episódio da série Perdão. O episódio 4, essa semana não deu pra gente fazer 5, porque teve um dia que eu estava em viagem e não consegui estar aqui com vocês. Mas tentem falar o máximo nos outros episódios. Se você perdeu algum episódio, quero convidar você a voltar e assistir o episódio de ontem, o episódio de quarta-feira, de segunda-feira. Assista, tá bom? Seja bem-vindo, compartilha, curta aqui, inscreva-se. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, a experiência que eu tive com o perdão. E tudo que eu vou contar aqui é para edificar a sua vida. Nada é para minha glória, nada é mérito meu, tudo é para a glória de Deus e para edificar a sua vida. Esse é o sentido de contar testemunho. Quando a gente conta um testemunho é para edificar a vida do próximo. Então quem está chegando aí, seja bem-vindo, comenta aqui. Outra coisa também, eu quero saber qual horário você prefere que a nossa live aconteça. Vocês perceberam que a gente passou mais de um mês fazendo live ao meio-dia de segunda a sexta. Essa semana a gente veio no horário das 20 horas à noite. Porque algumas pessoas comentaram: Daniel, de noite é bom que eu estou em casa. Só que outras pessoas comentaram que seria bom meio-dia. Então eu quero saber a sua opinião. Se você puder, escreva aqui embaixo qual horário você prefere. Daniel, eu prefiro meio-dia. Apesar de não assistir meio-dia, mas eu assisto de tarde ou quando chego do trabalho. Tudo bem. Daniel, eu prefiro à noite, porque eu consigo estar aqui ao vivo. Ou eu assisto 10 horas, não sei. Para quem assiste depois, não importa o horário, né? Isso, se é meio-dia, se é 20 horas, de qualquer forma eu vou assistir depois, não tem problema. Mas eu quero saber a sua opinião é importante para mim, tá bom? Que aí eu vou definir se a gente vai continuar meio-dia mesmo ou se vai continuar às 20 horas. Não importa muito o horário, eu tenho um compromisso de estar aqui com vocês, mas uma coisa eu sei: a palavra de Deus está sendo pregada, o evangelho está sendo entregue para você. A ideia é que a gente esteja, independente se é meio-dia ou se é de noite, em uma mesa, sentados à mesa, conversando sobre Jesus, conversando sobre Ele, que é o assunto principal do cristão. Pelo menos deve ser. O assunto principal do cristão deve ser Jesus. Então, vamos lá. Só lembrando a vocês, não está tendo música esses dias, louvores aqui, canções, porque eu estou gripado ainda, né? Nessa viagem a gente adoeceu, na volta a gente adoeceu, mudança de clima, ar-condicionado, vai e volta, e aí a gente está bem gripado, então não está tendo canções esses dias, mas a palavra está sendo pregada. Então vamos lá. Na nossa série sobre perdão, eu quero ler para vocês aqui alguns versículos, quero citar para vocês e espero que você seja abençoado. O primeiro é Mateus 6, versículo 14 e 15, que diz assim: porque se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Esse é o primeiro versículo. Como é que a gente quer ser perdoado se a gente não perdoar o próximo? Tem outro versículo aqui também muito interessante, Colossenses 3:13. Diz assim: suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Ou seja, está com dificuldade de perdoar alguém? Lembra como Deus te perdoou. O sacrifício de Jesus na cruz para nos perdoar. Lembra disso. Então, quando você lembra o perdão que Deus teve com você, você consegue orar e perdoar o próximo. Tá? Quem perdoa não consegue ser egoísta. O egoísta ele pensa só nele.
Mas quando a gente libera perdão, a gente está pensando no próximo. Ontem eu falei sobre isso, sobre empatia. Se você não assistiu, depois assista o vídeo de ontem. No Novo Testamento, há 2 vocábulos gregos que são traduzidos como perdoar. Tá? Gente, eu sou péssimo na pronúncia do grego, não sei falar grego, mas a primeira palavra é apheme, que significa deixar de lado. É a primeira palavra que está no Novo Testamento se referindo a grego. E Apolo, que significa libertar, colocar em liberdade. Ou seja, toda vez que a gente vê no Novo Testamento a palavra perdão, é uma dessas aqui no original. Ou deixa a causa de lado, ou coloca em liberdade. Por isso que nós somos livres, porque Jesus nos colocou numa posição de liberdade, porque Ele morreu por nós. Então, através disso, Ele pagou a nossa dívida. A gente que era para pagar a dívida, Ele veio, pagou. É como se Ele desse aqui um cheque e dissesse, ó, a sua dívida está paga. O cheque está no meu nome, eu estou pagando. Agora você é livre. E é lindo, é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus que pagou essa conta. A morte dele na cruz. E quando eu decidi fazer essa série, gente, sobre perdão, eu espero que você ouça bem essa história que eu vou te contar. Antigamente eu tinha muita dificuldade de perdoar. Ainda hoje, eu não vou dizer a você que é fácil para mim perdoar, senão eu estaria mentindo aqui. Mas eu perdoo pelo princípio bíblico. Às vezes até sem querer perdoar uma situação, eu vou e perdoo. Porque Jesus fez isso. Jesus, ele perdoou. Sem ter culpa, sem ter pecado. Ele foi e perdoou. E às vezes a gente passa por algo que a gente acha injusto. Mas quando a gente lembra que o Espírito Santo habita em nós, a gente começa a viver de acordo com a vontade dele. Pelo menos tentamos viver de acordo com a vontade dele. E eu tinha muita dificuldade de perdoar. Eu não sei se você já viveu isso. Se você viveu isso, escreve aqui embaixo. Já tive muita dificuldade. Você pode escrever, conte sua história. Eu particularmente, gente, antigamente acontecia uma coisa, eu demorava para perdoar. Mesmo sendo evangélico. Demorava, mas depois chegou a acontecer uma situação comigo. Na época que eu mais estava orando, buscando a Deus, jejuando, estando perto de Jesus. E aí aconteceu algo em minha vida que eu tive que escolher, perdoo ou não. Vamos lá. Em 2000, eu não vou citar nomes aqui, por questão de ética, para preservar as pessoas, mas vou contar a minha história para você entender. Em 2014, eu comecei um relacionamento. Comecei a namorar e eu sempre tinha isso. Saber se era da vontade de Deus. E quando esse relacionamento começou, eu percebi que eu estava muito apaixonado, muito mesmo. E às vezes, gente, a paixão cega, principalmente na adolescência, na juventude. A gente vê adultos aí cegos, cometendo grandes erros, imagina os jovens. E eu estava cego. E comecei esse relacionamento. E dentro da igreja, ministrando louvor, pregando, eu estava vivendo a mil maravilhas um relacionamento. Porém, eu percebia que a família da menina não apoiava o relacionamento. A minha família era mais neutra, assim. Não dizia que era contra, mas também não vivia dizendo que era a favor, era neutra. E quando eu comecei esse relacionamento, eu tinha esse hábito, gente. Eu começava um relacionamento e não trazia para meus pais
para perguntar o que eles achavam. Eu só chegava para apresentar. Falha minha. Por exemplo, quando eu tiver um filho um dia, ou uma filha, a primeira coisa que eu vou dizer é isso: ó, filho, quando você for começar um relacionamento, conversa com a gente. E eu não tive essa orientação, tá? Meus pais me criaram muito bem, mas em casa eu era muito reservado. O adolescente, ele tende a ficar muito reservado, ficar no quarto, fechar a porta, passar horas lá. Você não sabe o que está acontecendo, mas pai e mãe, não deixe seus filhos assim. Não deixe seus filhos reservados demais. Converse, seja amigo, seja amiga. Esteja presente, apoie os sonhos. Quando for para corrigir, corrija também. Não deixe de corrigir, porque lá no futuro você pode sentir bastante. Então foi isso que aconteceu. Eu comecei um relacionamento, não pedi a opinião dos meus pais, não pedi a opinião do meu pastor, já cheguei apresentando a ele. E aí comecei esse relacionamento. Nos primeiros anos foi maravilha. Foi maravilha, não tenho o que falar. Porém, Deus vai dando sinais a gente. Porque um cristão, ele deve namorar já pensando no casamento. E aí Deus vai dando sinais a gente. Por exemplo, em 2014, eu fui para eu estou contando aqui meu testemunho e você vai entender porque eu estou contando nessa semana, que é a série Perdão. Quando foi em 2014, eu fui para um evento do Jeová Nissi. E desde pequeno eu tenho um chamado para ser missionário. E aí eu fui para esse evento em São Paulo. E lá no evento, conversando com as pessoas, eles disseram assim: ó, Daniel, a gente precisa, sempre está precisando de alguém que toque, de alguém que esteja com a gente nas peças, viajando. E ali, gente, eu tive a oportunidade de viver intensamente o meu chamado como missionário. Ia viajar vários lugares, pregando a palavra, através do teatro, tocando. E cheguei a fazer a audição lá. E quando eu voltei para minha cidade para conversar com meu pastor, ele me orientou a não ir, porque ele disse: ó, você está noivo. Você vai deixar sua noiva aqui, quando você chegar lá, você pode se distrair tudo, o noivado de vocês acabar. E aí, gente, acredite, por causa desse conselho eu não fui. Então, perceba que a primeira oportunidade que eu tive de viver algo no meu ministério, um chamado ali, eu já desperdicei por causa de um relacionamento. Então Deus, ele vai dando sinais. Se o relacionamento é da vontade de Deus, você sempre está caminhando para o propósito junto com a pessoa. E muitas vezes, gente, você está num relacionamento que parece que é de Deus. O diabo, ele é especialista em enganar. Ele coloca algo para parecer que é de Deus. Algo para colocar uma interrogação na sua mente. Ah, mas essa pessoa é a favor do meu ministério, mas essa pessoa me apoia. Só que no dia a dia você vai vendo o que é de Deus e o que não é. E eu, cego, apaixonado, continuei o relacionamento. E aí, gente, em 2016, percebam como são as coisas. 2 anos depois que eu comecei o relacionamento, em 2016, eu fui de novo para esse lugar. Fui para um congresso lá de novo do Jeová Nissi em São Paulo. Só que dessa vez eu já não fui com vontade de fazer a audição. Por quê? Se na época eu estava noivo, imagine 2 anos depois, perto de casar. Eu queria casar em 2017. E aí em 2016 eu fui para lá e tive a oportunidade, em uma viagem que eu fiz com o apóstolo Gêner, que é um pastor amigo meu. Em uma viagem que eu fiz com ele, vim para a Bahia, que eu morava em Pernambuco, em Caruaru. Vim para a Bahia e nessa viagem conheci a cidade que eu estou hoje, Euclides da Cunha. E isso é o noivo. E nessa cidade, na hora que eu cheguei aqui, que a gente entrou na igreja, ele falou assim, com a voz profética, ele disse: teu casamento tá aqui. Aí eu ri na hora.
Na hora eu ri. Eu disse, como é que meu casamento tá aqui se eu tô noivo em Caruaru? Como é que meu casamento tá aqui? E foi isso que aconteceu. Ministrei com ele. E depois, conversando com os pastores, a gente viu a necessidade de ter um retiro com os jovens aqui, adolescentes. E aí eu fui para Pernambuco, voltei 2 meses, um mês depois, para um retiro. E depois desse retiro, os pastores me convidaram para passar um tempo aqui, cuidando dos jovens. Um tempo missionário. Eu orei, Deus confirmou. E mesmo noivo eu vim. Perceba o que Deus estava fazendo. Em 2014, quando eu comecei o relacionamento, Deus já me deu sinais. Você está pegando isso? Às vezes é assim na sua vida. Você está pedindo a Deus para falar com você, mas Deus ele vai dando sinais. Tem hora que realmente Deus chega e fala diretamente, no sonho, usa alguém. Só que Deus também, muitas vezes, ele vai te mostrando no dia a dia. E a escolha sempre deve ser sua. Por quê? Se Deus ele ficasse todas as vezes escolhendo por nós, todas as vezes escolhendo, o que ia acontecer? Seríamos robôs. Mas Deus ele nos mostra os caminhos. Deus ele nos mostra as situações e a gente faz a escolha. Ainda que a nossa escolha seja viver a vontade dele. De dizer assim ao Senhor, eu não quero isso, eu quero viver a tua vontade. Mas ele deixa a escolha para a gente. Desculpa aí, viu, gente? Como eu falei, eu tô gripado aí. Tem hora que eu vou tossir aqui, parar um pouquinho. Mas é isso. Eu estava aqui, cuidava dos jovens, fazia um trabalho missionário em 2016 e ia lá em Caruaru uma vez por mês. Por quê? Nisso eu já estava sendo líder de jovens lá também, junto com essa pessoa, com essa noiva. E acredito que eu ter vindo para cá em 2016 já era mais um sinal que Deus estava me mostrando. Que meu lugar não era com ela. Não era para eu estar com ela. Apesar dela ser nova convertida, aparentava estar muito apaixonada por Jesus. Mas Deus mostrava que meu lugar não era com ela. Dá para você entender isso? Eu não estou culpando ninguém, não estou dizendo que a pessoa é ruim, que a pessoa é do diabo. Mas eu e ela não éramos para estar juntos. E aí foi o que aconteceu, gente. Nessa viagem, uma das últimas que eu fui lá visitá-la, eu já percebi um ambiente estranho, porque a mãe dela era contra o relacionamento. O pai dela, na minha frente, era neutro, não sei se por trás não apoiava também, mas a mãe era totalmente contra, algumas pessoas da família contra. E relacionamento, gente, sem a bênção de Deus e sem a bênção dos pais é muito complicado, caia fora. Relacionamento que os pais não abençoam, amaldiçoa, isso é complicado demais. São raros os casos que dá certo. E aí, uma das últimas viagens que eu fiz, ela pediu para terminar comigo. E aí ela disse, eu quero terminar. Eu percebo que você é um missionário. Gente, eu estava cego, porque isso que ela disse era para eu ter caído fora. Ela disse assim, eu percebo que você é um missionário. E missionário viaja muito, quer estar para cima e para baixo, e não é isso que eu quero para minha vida. Eu não quero isso para minha vida. Eu disse, mas você não falou que ia apoiar meu ministério, que ia estar comigo? Ela disse, mas eu decidi que eu não quero. Eu percebi nessas viagens, você indo, voltando, que não é isso que eu quero. Aí eu pensei bem, mas insisti no relacionamento. Insisti, eu disse, pense bem, que isso pode ser o diabo colocando na sua mente para a gente não estar junto. Vamos continuar, Deus vai nos abençoar. Consegui convencê-la e ela não terminou. E isso faltava menos de 2 meses para a gente casar. Quando eu vim para cá, me despedi do povo, eu vim e disse, gente, vamos encerrar o nosso trabalho, porque eu tenho que voltar em menos de uma semana, porque meu relacionamento está em apuros. Eu tenho que voltar para resgatar meu relacionamento, porque eu achava que era por causa da distância que ela queria terminar. Mas já era Deus preparando o ambiente para a gente não estar junto.
É difícil, gente, quando a gente está noivo, tudo preparado para casar, ter que terminar. Mas se você percebeu que Deus não vai estar naquele relacionamento, é melhor sair mesmo. Pode estar casa pronta, apartamento, pode estar com tudo pronto. É melhor cair fora. E aí eu lembro que o pastor aqui de Euclides da Cunha, né, o pastor Bruno, ele até falou assim: eu sinto em meu espírito que não é para você casar agora, dê mais um tempo. E eu achei que ele tinha falado isso para que eu pudesse ficar aqui. Eu disse, não, isso deve ser coisa da cabeça dele, mas era Deus usando a vida dele. E aí eu disse, não, pastor, eu vou voltar, vou casar. E aí fizeram um chá para mim, um chá de cozinha aqui, surpresa. Eu levei as coisas daqui para Pernambuco. E lembro até que Keila me ajudou muito no chá. Ela que preparou tudo por trás, ajudou muito. E aí eu fui para Pernambuco, casei. Gente, acredite, no casamento, ninguém da família dela estava. Você quer sinal maior que esse? Ninguém da família apoiar o casamento. Nosso casamento foi simples, foi num restaurante. Só tinha meus familiares e alguns amigos nossos. Porque eu não pude convidar todo mundo, porque como era um restaurante, era pago, não tinha como chamar muita gente. E aí, acredite nisso, ninguém da família dela foi. Ninguém. Então você já vê, não tem apoio, não tem a bênção da família. A tendência é dar errado, gente. A mãe dela liberava palavras de maldição, dizendo, não vai durar um mês, quero ver durar. E infelizmente, gente, palavra de mãe conta muito. Fora outras coisas que eu não posso dizer aqui. Mas palavra de mãe, de pai, acontece muito. Por isso que nós temos que abençoar a próxima geração. Liberar bênção. E percebam, a gente casou, continuamos cuidando dos jovens, né, da igreja em Caruaru, cuidando dos jovens. E aí, gente, passou um ano sem brigas, um ano sem problemas dentro de casa. Problemas que eu digo assim, entre um e o outro, né? Dificuldades a gente passava, tinha desafios, mas um com o outro não. E fazendo a obra de Deus, cuidando de jovens. E aí eu lembro que eu sentia muito diferença de cultura, sabe? A minha criação para a criação dela, a família dela levando para um lado e eu não queria estar naquele lado. E aí eu fui sentindo muito forte. Quando foi chegando em dezembro, perto de fazer um ano de casado, vocês já perceberam que ninguém consegue disfarçar quem é por mais de 6 meses. A pessoa no máximo consegue disfarçar por 6 meses. Depois de 6 meses já mostra quem é. E aí perto de um ano, eu percebi que ela já estava um pouco estranha. Aí resumindo a história para vocês. Quando foi no final do ano, a gente foi para uma virada com a família dela na praia. Eu não queria estar nessa virada. Confesso a vocês que fui obrigado. Ou seja, se a gente fosse olhar na Bíblia, a esposa acompanha o marido. Ela pergunta, você quer estar nesse lugar? Você quer ir? Eu sei que um vai abrir mão para agradar o outro, mas, gente, nós não estávamos vivendo os princípios bíblicos. E aí, nós fomos para aquela virada de ano. E nessa virada de ano, eu acabei bebendo. Porque eu vinha com aquela ideia, não pode beber para se embriagar, mas beber aqui é normal. Só que, com certeza, eu estava escandalizando o evangelho ali, porque pessoas que me vinham pregando tudo, ali da família dela, já estavam olhando, oxe, Daniel bebendo, o que é que está acontecendo? E aí, gente, quando foi em janeiro, a gente fez uma viagem para comemorar um ano de casado. E aí eu já estava sentindo muito. Por quê? Vocês lembram que eu falei no início aqui da live? No início da live eu falei isso.
era a época que eu mais estava buscando a Deus. Quando eu cometi esses pecados no final do ano, em janeiro eu já me arrependi. Voltei para a cruz, me arrependi, comecei a orar, a jejuar, a buscar. E Deus disse, ore e jejue muito que você vai precisar esse ano. Eu disse, tá bom, Senhor. E jejuei para me aproximar mais de Deus. Comecei a buscar, ler a palavra, ouvir canções, ver pregações. E aí quando chegou em janeiro, a gente fez uma viagem para comemorar 1 ano de casados. E depois dessa comemoração de 1 ano, quando a gente voltou, ela disse que ia fazer uma viagem com um amigo. Só vou fazer uma viagem com um amigo. E eu não concordei. Teve até amigos que na época que me questionaram, Daniel, por que você não proibiu? Gente, eu não posso proibir. Eu não sou um ditador, um manipulador de dizer, você não vai, vou fechar a porta, não. Ela quis fazer uma viagem com um amigo, naturalizou essa viagem e usou essas palavras. Se você viajou tanto fazendo a obra de Deus, por que eu não posso viajar também para passear? Vocês percebam que a coisa estava totalmente desencaixada. E também vacilei muito. Por quê? No meu primeiro ano de casado, eu viajei muito. E na Bíblia a gente percebe que os soldados, quando eles casavam, eles não iam para a guerra, eles ficavam em casa no primeiro ano. Só que eu não tive orientação. É por isso que hoje eu apoio muito que noivos tenham apoio dos pastores, apoio dos pais, ensinando o que é o casamento, ensinando o que fazer, o que não fazer. Porque, gente, casar no escuro, a gente se prepara tanto para um emprego, passa 5 anos, 10 anos numa faculdade, por que não se preparar para um casamento? Tem que se preparar mesmo. E aí, gente, eu disse, ó, você pode viajar, eu vou fazer como Deus faz com a gente. A gente, quando quer fazer algo de errado, Deus deixa a gente ir. Mas depois, a gente escolhe se volta pela dor, como vai voltar. E aí ela fez essa viagem. E em todo momento dizendo que não ia me trair, que eu confiasse. E, gente, eu orando, eu buscando a Deus, vi que já estava sentindo em meu espírito que era uma traição. Esse testemunho aqui eu estou contando, como eu falei, não é para expor ninguém. Eu não quero expor ninguém, eu nem estou falando o nome aqui da pessoa, nem nome de parentes. Mas eu estou contando aqui para você tudo o que aconteceu para que edifique a sua vida. Porque sabe o que é que eu dizia? Eu jamais perdoo traição. No dia que alguém me trair, jamais eu vou perdoar. Era isso que eu dizia com minha própria boca. Sendo que lá atrás, quando eu era adolescente, eu tinha traído já uma namorada. Porque adolescente, gente, ele sabe o que é certo e o que é errado. E eu tinha traído uma namorada. Terminei o namoro, sim, mas querendo não trair. E infelizmente a gente paga. A gente faz alguém sofrer, lá na frente a gente sofre também. E foi o que aconteceu. Resumindo a história para vocês, ela passou vários dias viajando. E para mim foi uma tortura isso. Porque eu fiquei sozinho em casa. Engraçado, teve gente que me procurou para que eu orasse. Eu disse, meu Deus, se essa pessoa soubesse como eu estou mal aqui. Eu orei pela pessoa, estive com a pessoa, preparei comida lá em casa. E a pessoa, cadê tua esposa? Eu, tá viajando, fez uma viagem. E o pessoal naturalizava, porque achava que era uma viagem com a mãe, com parentes. Não imaginava que era com um amigo. E uma vez no PG, que era um pequeno grupo que eu tinha com jovens, o pessoal perguntou, cadê sua esposa? Eu disse, ó, tá viajando. E eu não tenho o hábito de mentir. Então, teve uma hora que perguntaram, com quem? Aí eu disse, com um amigo. Aí disseram, com um amigo? Foi. O pessoal estranhou, ficou calado assim. E os mais próximos vieram, que história é essa, Daniel? Com um amigo. Eu disse, pois é. Não contei para vocês, mas fiquem sabendo agora. Aí contei toda a história. E aí, gente, os dias foram passando e eu sentindo em meu espírito que estava sendo traído.
Senti mesmo, orei e Deus falando comigo: você está sendo traído. E acreditem, gente, quando foi nos últimos dias já, antes dela voltar, como eu falei aqui numa das lives essa semana, eu cheguei até a pensar em tomar remédio, só dormir e acordar para cumprir a minha escala na igreja. Porque eu estava indo normalmente para a igreja. E aí eu lembro que o meu pastor na época, que para mim não deixou de ser meu pastor, continua sendo até hoje, o pastor André, ele me ligou e disse: ó, eu olhei para o mar aqui na praia e eu senti que você está precisando de ajuda. Deus mandou eu ligar para você e trazer você para cá. Venha. Você vai fazer o que hoje à noite? Eu disse: ó, pastor, hoje eu vou para o PG e depois do PG minha pretensão é dormir até domingo. Isso era quinta. Ele disse: venha. Venha que eu não posso deixar minhas férias para estar com você, mas você pode fazer parte das minhas férias. Venha para cá. E aí eu fui, gente. Fui com um casal de amigos. E aí quando chegou lá, gente, eu chorei. O que eu não tinha chorado antes. Eu sou muito difícil de chorar. Quando eu venho chorar é porque o negócio foi sério mesmo. Ou uma situação que aconteceu, ou Jesus me pegou e eu começo a chorar. E aí eu lembro que eu chorando, desabafando. Meu pastor estava comigo, me abraçou, cuidou de mim. E eu dizendo: eu não aceito isso. Eu não aceito, eu não vou perdoar. E pedi a Deus para falar comigo. Deus mandou eu abrir em Oséias 2. Quando eu abri o livro de Oséias 2, acredite, eu não tinha lido ainda essa história na Bíblia. Quando eu li, eu vi que o profeta Oséias casou com uma prostituta, que não foi o meu caso, né? Eu não tinha casado com uma prostituta, mas você vai entender o contexto. Ele casou com uma prostituta e depois ela traiu o profeta. Traiu e depois o profeta foi buscá-la, perdoou. E Deus fez o profeta sentir o que a nação de Israel estava fazendo com Deus. Tinha traído Deus por outros deuses. Mesmo assim, Deus escolheu perdoar a nação, limpar a nação, purificar a nação. E aí, gente, quando eu li aquela história, Deus falou claramente comigo: você está sendo traído, mas assim como eu escolhi perdoar, perdoe. E aí, gente, recebi conselhos, pedi sinais a Deus. Deus foi me dando sinais, tudo que eu pedia, Deus me mostrava. Dizia: Deus, que isso aconteça se eu estiver sendo traído, e acontecia. E aí, meu pastor me orientou a ligar e pedir para ela voltar. Quando eu pedi para ela voltar, eu disse: se você quer restaurar o casamento, volte. E aí ela voltou. Quando ela voltou, ela não assumiu a traição. E vocês sabem que na Bíblia, Deus não é de acordo com o divórcio, Jesus não era de acordo com o divórcio, Moisés não era de acordo com o divórcio, mas houve o divórcio, até biblicamente falando, por quê? Em caso de traição. No Antigo Testamento também, quando o homem não queria mais a mulher, ele pegava a carta de divórcio. Mas por causa da dureza do coração do homem, que foi permitido o divórcio por causa de traição. Mas não que seja a vontade de Deus. Deus, ele sempre está com a gente para a gente restaurar. Mas se não tiver jeito mesmo pela traição, fazer o quê, né, gente? E aí, acreditem, eu dei um prazo a ela de 3 dias, porque ela voltou dizendo que não me queria mais, até porque eu também tinha mudado com ela, e não assumiu que tinha traído. E eu disse: depois de 3 dias, vamos conversar. A gente passou 3 dias, gente, na mesma casa. E eu consegui, pelo WhatsApp, ler todas as conversas que ela estava tendo com a outra pessoa.
E aí, gente, nessas conversas, nesses 3 dias eu li tudo. Eu lia o que ela estava conversando, eles trocando conversas de amor, tudo. E eu lendo, os 3 dias dormindo do lado dela, os 3 dias comendo, comprava comida, trazia, não tratei mal. E durante 3 dias, eu orando, e Deus dizendo, perdoe. E é isso, gente. No terceiro dia, quando a gente teve uma conversa, ela mostrou-se muito arrependida, tudo. Acabou assumindo porque viu que eu estava sabendo de tudo, mas a ideia não era assumir. E depois de um tempo, eu perdoei. Eu disse, ó, se você mudar de atitude, cortar esses relacionamentos, porque tinha amigas que estavam apoiando, a mãe apoiou muito, e por aí vai. Enfim, eu ainda acabei perdoando, gente. Para mim foi muito difícil, mas eu acabei perdoando. Vocês lembram o que eu disse? Uma vez eu falei, eu nunca vou perdoar se eu for traído. Mas eu acabei perdoando. Eu senti 1% do amor de Jesus por nós. De saber que a gente erra, que a gente já traiu Ele, e mesmo assim Ele nos amou e nos perdoou. Eu senti 1%. E consegui ainda perdoar. Perdoei, orei, e disse, tá, a gente vai tentar ficar junto. Mas depois, infelizmente, ela fez uma viagem com a família, e eu fiquei sabendo que lá nessa viagem, o rapaz foi encontrá-la, e eu vi que não teve arrependimento, então quando ela voltou, eu decidi realmente o divórcio e seguir minha vida. E para mim foram dias muito, muito difíceis, mas eu tive amigos que me apoiaram, que estavam comigo. E, gente, todo esse tempo eu estava ministrando, buscando a Deus. Eu ia para a igreja, para você ter noção. Teve um dia que eu fui para a igreja, eu estava cantando, tocando, e ela bem na minha frente, na segunda fileira, bem na minha frente. E eu lá ministrando, adorando. A lágrima caía, porque você vê a pessoa que lhe traiu na sua frente. E Jesus dizer, perdoe. Mesmo que agora você não esteja junto, mas perdoe. E foi isso que eu fiz, gente. Liberei o perdão. Independente da traição, do que houve, da humilhação. Porque o homem, quando ele passa por isso, as pessoas zombam. Mas eu lembro quando eu falei com minha mãe, ela disse, vergonha para mim. Era se você tivesse traído, mas você foi traído. Então eu estou aqui para te apoiar. Mas se fosse você o traidor, eu sendo sua mãe, eu não iria lhe apoiar. E eu disse, a senhora está certa. E foi isso que aconteceu, gente. Depois, Deus restaurou a minha sorte. Vocês percebem que, para quem conhece a minha vida hoje, eu sou casado com Keila, que eu conheci aqui em Euclides da Cunha. Ou seja, 2 anos depois que a gente se conheceu, no mesmo ano que eu me separei, comecei a conversar com Keila, ela também tinha acabado um relacionamento. Pouco tempo depois ela foi passar as férias dela em Caruaru. E nas férias dela a gente se conectou muito. Começou a namorar, porque eu disse a ela, eu não vou ficar com você sem compromisso. Não sou homem de ficar. Quero ter um relacionamento sério com você, quero casar. E foi isso que aconteceu. A gente, com 7 meses de namoro, a gente casou. Casou aqui em Euclides da Cunha, onde o profeta disse, teu casamento está aqui. Inclusive ele estava no meu casamento, tocou chofar. E hoje aí que a gente vive fazendo a obra de Deus juntos. Vocês sabem que aqui tem vídeo da gente cantando. Vocês já viram ela pregando, eu pregando. E por aí vai. Tem uma obra para a gente fazer junto. E é isso que eu quero dizer a você. Nunca diga que não vai perdoar. E sempre esteja atento aos sinais de Deus. Eu passei por tudo isso porque eu não ouvi a voz de Deus. Eu não quis enxergar os sinais que Deus estava me dando. Deus me deu vários, não foram poucos não, foram vários sinais. E infelizmente, eu não ouvi a voz dele. Se eu tivesse continuado aqui em Euclides da Cunha, eu tivesse terminado o relacionamento, de qualquer forma eu ia casar depois com Keila, acredito eu,
e sem ter passado por esse sofrimento todo. Mas o sofrimento me fez crescer bastante. Me fez crescer. As experiências que eu tive enquanto eu estava sofrendo, gente, foram tantas que se eu for contar aqui a gente faz vigília. Mas tem outro versículo que eu quero deixar aqui para você. Marcos 11, 25. Quando estiveres orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. E Lucas 6,37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai. E aí, por aí vai o versículo. Perdoai e sereis perdoados. Então, se você quer perdão na sua vida, perdoe. Se você não quer ser julgado, não julgue também. E você é livre para conviver com alguém que te ofendeu, perdoar e voltar a conviver, ou também perdoar e não conviver mais. É uma escolha sua. Mas o perdão deve existir. Eu contei esse testemunho breve aqui dessa traição. Um testemunho rápido aqui, mas no final de tudo, eu fui orar e Deus falou comigo, tá vendo, Daniel? Eu também poderia não perdoar a humanidade pelas perversidades que eles cometem todos os dias, mas eu perdoei. Agora você entendeu um pouco do meu amor e do meu perdão. E realmente, as coisas que eu já cometi de errado, Deus me perdoou. Imagine outras pessoas aí também que cometem, mesmo assim Deus perdoa. Então, gente, eu vou encerrar essa série aqui orando por você. Que você tenha uma excelente noite, um final de semana muito abençoado. Compartilhe esse vídeo, curta. Se você sabe que esse testemunho vai edificar alguém, compartilha. E libera perdão. Eu não sou a favor da pessoa escolher viver sofrendo, nem viva sofrendo. Mas também não deixe de perdoar, porque não perdoar também sofre do mesmo jeito. Libera perdão, libera o amor. Amém? Senhor, abençoa cada um que está aqui. Que cada um possa cada dia mais, Senhor, perdoar o próximo, amar como o Senhor nos ama. Eu sei que é impossível amar igualmente como o Senhor nos ama, mas a gente vai tentar, Senhor. Cuida de cada um. Em nome de Jesus, Senhor. Que a falta de perdão não exista em nossa vida. Que a gente perdoe, que a gente peça perdão e que a gente tenha paz uns com os outros. Eu te amo, Senhor. Obrigado por tudo, por cada um que está aqui assistindo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe seu final de semana. Muito obrigado por estar aqui comigo. E eu peço a você que, se ainda não curtiu o vídeo, curta, compartilhe bastante, se inscreva no canal. A gente está quase chegando a 500 inscritos. Graças a Deus e a vocês que estão compartilhando. Quando chegar a 500 inscritos, eu vou fazer outro sorteio de camisas, tá bom? E até segunda-feira. Não esqueça também de comentar qual horário você prefere. Que daqui para segunda-feira eu já vou anunciar qual vai ser o horário de segunda, tá bom? Deus abençoe. Bom final de semana. Perdoando e amando.